Olá pessoal, graça e paz, mais uma semana começando, né? E hoje a gente tem o vídeo dos meus alunos da Anhanguera, a Dani Flávia, Edivaldo e Mariana, que vão estar falando da coluna cervical. Aproveite esse conteúdo e divulgue para todo mundo, tá? Continuamos naquela expectativa de tentar chegar aos 515 até o final dessa semana, então nos ajude aí a alcançar as inscrições que ainda faltam, tá bom? Um forte abraço a todo mundo e até amanhã. Fica na paz. Olá pessoal, me chamo Mariana, estou aqui com a minha parceira Adani e o Edivaldo. A gente vai estar falando um pouco sobre a coluna cervical. A primeira parte aqui, tá falando um pouco sobre a anatomia da coluna cervical. A coluna cervical, ela consiste nos 7 primeiros ossos que se estende, da base do crânio até a coluna torácica. O Atlas, que é a primeira vértebra, a C1, ela não possui um corpo vertebral sólido como as outras vértebras, mas sim um anel que se articula com a segunda vértebra cervical, que é o áx, e ela permite que a cabeça se mova de um lado para o outro, fazendo a rotação. Já a segunda vértebra cervical, o áx, ela tem uma característica distintiva chamada de processo odontoide. Esse processo ele se projeta para cima e se encaixa no anel do Atlas, permitindo a rotação da cabeça de um lado para o outro, igual quando a gente fala não. Cada vértebra cervical ela possui um forame vertebral, um orifício no centro através do qual a medula espinhal passa. Quando empilhada em sequência, esses forames formam um canal vertebral que se abriga e protege a medula espinhal. As vértebras cervicais têm também um processo espinhoso, que se projetam para trás, embora sejam menores do que encontrada nas vértebras torácicas e lombares. Entre cada par de vértebra cervical, ele é um disco invertebral, Esses discos eles são compostos por uma parte externa fibrosa, um anel, e uma parte gelatinosa, que é o núcleo pulposo. Os discos eles funcionam como amortecedores e permitem a flexão e a absorção de choques na coluna cervical. Tem também os ligamentos, Os ligamentos eles conectam e estabilizam a vértebra cervical. Alguns dos principais ligamentos incluem o ligamento longitudinal anterior e o posterior. Vou falar agora um pouco sobre as funções, da coluna cervical. A primeira e a mais evidente da coluna cervical é o suporte da cabeça. A cabeça ela é relativamente pesada em relação ao resto do nosso corpo. Então a coluna cervical ela sustenta esse peso, enquanto permite a mobilidade e a rotação da cabeça. A mobilidade da coluna cervical significa que ela é altamente móvel, então ela permite que a cabeça execute uma ampla variedade de movimentos. Essa mobilidade ela é essencial para a percepção do ambiente ao redor, a comunicação e a realização de tarefas cotidianas, como olhar ao redor, dirigir um carro e a interagilidade com os objetos e pessoas. Uma das funções também aí da coluna cervical é a proteção da medula espinhal, A coluna cervical ela abriga e protege a medula cervical, que é a extensão do sistema nervoso central. E aí, além dessa proteção, que ela faz ali na medula espinhal, ela também abriga importantes vasos sanguíneos e nervos que alimentam o cérebro e controlam várias funções do pescoço e dos membros superiores. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas das lesões, que pode ocorrer na coluna cervical, como por exemplo as fraturas, as hérnias de disco, a cervicalgia, o bico de papagaio, estenose espinhal. Olá pessoal, meu nome é Adani Flávia, e eu vou falar sobre a prevenção. Use assentos e travesseiros adequados. Ao sentar, escolha cadeiras que ofereçam suporte lombar e use um travesseiro que mantenha a cabeça alinhada com a coluna durante o sono. Fortaleça o músculo do pescoço. Exercícios de fortalecimento do músculo do pescoço podem ajudar a manter a estabilidade e a força da coluna cervical. Consulte um fisioterapeuta ou um profissional fitness para obter
orientações sobre exercícios apropriados. Evite movimentos repetitivos. Se você tem um trabalho que envolve movimentos repetitivos do pescoço, faça pausas regularmente e descanse. Alongue o pescoço e procure ajustar a sua estação de trabalho para minimizar o estresse no pescoço. Use equipamentos de proteção. Em atividades esportivas ou recreativas que possam envolver queda ou traumas na cabeça, como andar de bicicleta ou praticar esportes de contato, use capacete e outros equipamentos de proteção adequados. Dirija com cuidado. Em viagens de carro, use o cinto de segurança e ajuste corretamente o encosto da cabeça para minimizar o risco de lesão no pescoço em caso de acidentes. Evite cargas excessivas. Ao levantar objetos pesados, use técnicas de levantamentos adequados, dobrando sempre os joelhos em vez de curvar o tronco e mantendo sempre o objeto próximo ao corpo. Consulte um profissional especializado. Se você tiver dor persistente no pescoço, formigamento, fraqueza ou outros sintomas preocupantes, consulte um especialista em coluna. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado devem prevenir complicações futuras. Em resumo, a coluna cervical desempenha um papel fundamental na mobilidade da cabeça, proteção da medula espinhal e facilitação de várias funções sensoriais e motoras. Sua saúde e função adequada são essenciais para a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades diárias. Lesões ou problemas na coluna cervical podem ter um impacto significativo na saúde e na função do corpo. Portanto, é importante cuidar da coluna cervical e buscar tratamento adequado se houver qualquer problema.